Você já deve ter achado um mundo de fantasia que você viu, que você jogou, que você consumiu extremamente fascinante. E não é à toa, mundos de fantasia têm a capacidade de conseguir te cativar, de conseguir te prender, de conseguir mostrar coisas que seriam quase impossíveis. Porque essa é a graça da ficção, ela te permite mostrar coisas que seriam quase impossíveis de você ver no seu dia a dia. Dito isso, como que é possível criar um mundo de fantasia tão bem feito? Uma das coisas que mais cativa as pessoas dentro de uma história é exatamente o quanto que aquele mundo parece vivo. Seja a complexidade estranha dos space operas como Duna ou Warhammer 40k, ou até mesmo os mundos maravilhosos de Frieren ou One Piece com aquela tendência fantasiosa, Lightning Fantasy interessantíssima. Todas essas histórias têm uma coisa em particular, que é o fato do mundo ser interessante, toda a história ser interessante a partir desse mundo. É claro, a história, a escrita, tudo é interessante, mas esses mundos são vivos, eles gritam. Parte importantíssima desse mundo é o fato de eles serem vivos. Se você quer fazer um mundo desse, eu talvez tenha algumas dicas bem preciosas para você, pelo menos para te dar um norte. Diferente de mim que tive que aprender tudo, é bem melhor você ter uma dica. E eu vou tentar fazer o máximo aqui. Então, sem mais enrolações, vamos para a primeira dica. Uma das primeiras coisas que você precisa entender quando você estiver criando um mundo é o contexto que ele está inserido. Mundos de fantasias não existem avulsos, eles não existem como qualquer coisa. Você não pode começar a fazer um mundo a partir do nada, exatamente. Você tem que colocar um contexto nele. E o que é esse contexto nessa ideia? É o que vai mover a história no geral, o que vai fazer ela ser o que ela é. No geral, isso é um diferencial desse universo. Por exemplo, o fato de pessoas terem poderes, o fato de existir uma outra dimensão em um outro canto, o fato de existir dragões, masmorras e magia. Ou seja, que tipo de coisas que tem nesse mundo. Ou seja, o início dele ali, o que fez ele começar como ele é. Por exemplo, pode ser o fato de, sei lá, ter estourado uma guerra entre dois países, o fato de ter outra dimensão, que nem eu falei anteriormente, ou um vilão querer conquistar o mundo. Enfim, depois de você ter essa ideia consolidada, ou seja, o que vai mover ela, e dando um exemplo aqui pertinente, tem Apocalipse Zumbi. Apocalipse Zumbi pode ser qualquer coisa, mas todos eles é um apocalipse onde é que uma contaminação contamina o mundo, e por conta disso a sociedade que a gente conhece naquele instante acaba. E a partir disso, a única coisa que muda entre eles é a segunda coisa mais importante do primeiro capítulo, que é a estética. A estética ela é importante por um motivo, que é para diferenciar e para somar ao contexto. O contexto que você tem é de zumbi, porém é zumbi tradicional, aquele lento que nem o da Noite dos Mortos-Vivos, ou um zumbi meio biológico, tipo The Last of Us. Outra vez, um zumbi sobrenatural, maluco, que nem Guerra Mundial Z. Ou, sei lá, você vai inventando alguma coisa diferente. Percebe que o que muda aqui é a estética do mundo. Por exemplo, pode ser igual Paranorma, que pega uma ideia de um terror meio infantil para fazer um filme diferente. Então, percebe como o espectro do contexto ele pode variar muito dependendo da estética. Então, para você não se perder na estética que você quer ter, é bom você ter essas duas bases bem estabelecidas, que é o começo dela e qual é a ideia, a vibe que você quer passar da história. Se vai ser uma história sombria, se vai ser uma história triste, conturbada, cheia de emoção, enfim, e você combina a estética que mais faz sentido para aquele contexto, aquela vibe que você quer passar. É importante entender que contexto aqui também ele está se relacionado a coisas bem complexas no geral, não só exatamente o que move a história, mas a tendência do mundo no sentido direto. Ou seja, o que eu quero dizer com tendência no mundo, ele pode refletir partes da sociedade desse universo ou características fundamentais para ele. Um exemplo perfeito aqui é a Arcane, onde que tem a divisão de Piltover e Zal. Você pode colocar isso, por exemplo, também que nem Dorohedoro, que tem a parte de cima e a parte de baixo, ou Gachiakuta, enfim, você entendeu. Percebe que tem essas diferenças aí que fazem a parte de baixo e a parte de cima? Isso é uma parte fundamental do mundo. Para a pessoa entender aquele mundo, ele tem que entender essa parte fundamental do mundo. É bom você ter essas partes fundamentais, porque quanto mais partes fundamentais seu mundo tem, mais original ele vai parecer. Se um mundo de fantasia, por exemplo, com dragões e magia, for só isso, esse é o contexto dele,
não vai ser nada de diferente. Mas agora, se você coloca que tem uma infestação de fungos crescendo e dominando o mundo inteiro, você pode explorar ideias e conceitos diferentes, misturando pessoas que controlam esses fungos, pessoas que foram infectadas por eles, monstros que foram consumidos, castelos arruinados pelo fungo, enfim. Você entendeu o que eu quero dizer? Então é bom você colocar vários contextos. A ideia é que quanto mais contexto, mais coisa fica interessante nesse mundo. Então é bom você ter mais de um contexto, 3, 4, talvez fique exagerado demais, mas você entende que misturar as coisas é bom, mas também tentando exagerar muito. E lembre-se, quanto mais contexto, mais estética você precisa ter. A estética ela precisa ser bem dedicada porque tu tá fazendo. Porque, por exemplo, em um contexto de uma fantasia normal, o que vai mudar é só a estética, ou seja, se ela é Dark Fantasy, se ela é Lightning Fantasy, se ela é High Fantasy, enfim, todo tipo de fantasy ali. Mas juntando esses fantasies possíveis, você ainda pode acrescentar um contexto adicional que vai deixar cada fantasy particular. Imagine esse fantasy que eu falei de cogumelos, em cada um desses poderia ser tratado de formas completamente diferentes, tem? Dito isso, depois de juntar tudo isso, você vai ter a tendência é a junção dessas duas coisas em uma coisa maior. Como que esse mundo tende a decorrer. Por exemplo, levando em conta a ideia dos fungos, a tendência desse mundo ela vai ser que os fungos elas estão desaparecendo e as pessoas estão começando a lutar e tem guerreiros que vão tirar o mundo dessa devastação. Ou, por exemplo, o fungo ele está cada vez piorando e não existe mais esperança de que vai melhorar. Uma decadência infinita, onde é que os recursos estão acabando e tudo vai ruim em algum momento. Percebe que são propostas completamente diferentes? E isso é a junção da estética mais o contexto, que vai dar a tendência, que é basicamente qual é o grupo que você quer ir, o que você quer, a curva, que é a linha de trem que ela vai seguir. Se ela vai seguir por um caminho tortuoso, defeituoso, um caminho mais esperançoso e bonitinho, entende? Depois de você ter essa tendência, essa estética, você tem que ir para o próximo fundamento, que é o aprofundamento de coisas finas. É depois que você tem um contexto ali prévio, mas você só pensou por cima. Por exemplo, você pensou nesses fungos aí, mas você ainda não pensou nos reis, na sociedade, nos conceitos, nos poderes, e agora você tem que pensar nesses reinos. Por exemplo, um reino que ainda não foi devastado e outro reino que já está 100% dominado. E a partir disso você também tem que colocar estéticas próprias para cada reino. Por exemplo, deixar cada coisa mais interessante, misturar o que você queria, né, as suas estéticas, nessa parte específica da história. É nessa parte que as estéticas vão brilhar, porque cada reino é importante ter uma estética diferente e tudo mais. A tendência de cada região também pode ser diferente, se você quiser, né, juntar as coisas diferentes. Cada reino pode enxergar esse universo de forma diferente. Então percebe que nesse passo aqui você até pode fazer duas tendências diferentes, mas você tem que entender que esse passo aqui é importante para você pegar uma dessas tendências e aprofundar elas em coisas como cidades, os deuses que tem dentro desse mundo, os reinos, as pessoas importantes, pessoas que, por exemplo, estudaram a doença, pessoas que lutaram contra a doença no passado, morreram para defender o povo, enfim, esse tipo de coisa. E entender essa parte é muito importante, porque ela vai entrar de novo em contato com o próximo passo. Mas uma dica que eu posso dar sobre esse passo de aprofundamento de coisas finas é você entender que a mecânica do mundo e como é que você pode fazer isso no início. É importante você começar com um ponto central, algo que une todas as coisas. Dando um exemplo de alguns projetos pessoais. Dentro de um dos projetos pessoais que eu estou trabalhando, tem um ser que veio para nossa dimensão, a dimensão que a gente está aqui mesmo, e no ano de 2023 ele destrói toda a humanidade, e essa humanidade acaba se ferrando, se destruindo com todo o tempo, e depois de 15 mil anos no futuro, esse ser dessa outra dimensão ainda continua vivo, vagando pelo mundo, mas o fato de ele existir no nosso mundo acaba corroendo o mundo para uma versão pior dele, uma versão destruída. E dentro dessa versão destruída existe reino, existe coisa diferente, existe até um continente novo. Dentro desse continente que foi feito pela essa criatura, tem uma torre impossível de existir, um monumento fundamental para esse universo, por conta que, de acordo com ele, é onde é que a criatura vive.
E essa foi a primeira coisa que eu pensei sobre esse mundo e tudo que estava ao redor dessa torre. E a partir dessa torre, a partir do impacto que ela causou, eu posso pensar que ao redor da torre, a magia que ela solta era muito verossímil, então tudo se multava em uma coisa bizarra. Mais longe tinha a vegetação normal, e as pessoas que viviam nessa vegetação normal criavam lendas sobre essa torre. Então percebe que tu vai criando um mundo e tu vai expandindo ele, e tu vai criando ao redor e vai criando culturas e tudo mais. É importante você fazer esse tipo de coisa, porque isso é uma parte bem trabalhosa da questão, que é fazer o grosso do mundo. Ainda não é a parte final e nem a parte mais trabalhosa, mas é a parte que mais vai demorar com certeza. Quando você tiver terminado, você pode ir pro mundo o mundo em movimento. É uma parte importante e que é uma parte extra que você pode colocar, que é basicamente levando em conta que você está criando um mundo próprio, levando em conta que esse mundo ele se baseia no nosso, mas ao mesmo tempo ele é bem diferente. Entenda que as consequências que tem nesse mundo geram consequências novas. Por exemplo, dentro daquele universo que eu falei, existe magia, só que a magia ela respeita a física, então ela sofre efeito da gravidade, ela sofre efeito do vento, dos intempéries, e por conta disso, por a magia flutuar ao redor da atmosfera, ela pode se precipitar, pode criar tempestades de magias, pode criar glóbulos de magia, que são uma parte em específica onde é que a magia se condensou por conta do vento, pode criar vários efeitos mágicos a partir do fato de ela ser carregada pela atmosfera. E não só esses efeitos, mas ela pode criar efeitos mágicos próprios. Por exemplo, uma magia que foi feita e conjurada e o usuário morreu, ela pode ficar mais forte depois da morte. Percebe que só de você imaginar isso, você consegue entender, você consegue perceber que esse mundo parece mais vivo, porque ele parece ter uma lógica interna, parece que algo está acontecendo de verdade, não é só tipo um monte de cidade, um monte de nomes importantes. Percebe que parece que dá um tchan a mais? É importante você fazer isso porque depois de você fazer o grosso, essa parte vai ficar até que fácil, porque provavelmente teve várias ideias enquanto estava fazendo o grosso, sabe, por exemplo, essa civilização vai ter esse tipo de roupa, com esse tipo de coisa, e quando tu pensar nesse tipo de roupa, por exemplo, tem uma civilização que usa vários pedaços de mato amarrado para fazer as suas roupas. Você pode pensar que eles fazem isso por conta que tinha um deus que era o deus dos animais e proibiu eles de, por exemplo, matar animais para fazer as roupas. Então eles não usam roupas de couro, mas sim roupas feitas de plantas, por exemplo. Aí, enfim, percebe que só isso já dá um tchan a mais, já faz esse contexto fazer mais sentido. É importante você tentar achar uma linha de pensamento para o seu mundo. Isso vai deixar ele bem mais interessante. Outra coisa que é importante, criar eventos não só da natureza, ou os eventos únicos da natureza, mas como eventos sociais. Aquilo que eu falei das roupas, festivais específicos de cada região, o festival que celebra alguma coisa, algum deus da natureza, algum feito de algum herói do passado, daquele universo. Uma coisa que Arcane faz muito é isso. Tanto que uma das primeiras coisas que tem nas primeiras temporadas é o Dia do Progresso, inicia no Dia do Progresso. E o Dia do Progresso é muito importante por conta que é uma celebração que acontece e deixa discrepante a diferença entre Zal e Piltover, onde é que eles literalmente... em Zal eles veem o Dia do Progresso quase como uma afronta, por conta que o progresso é só para Piltover, e em Piltover eles veem o Dia do Progresso como parte fundamental da vida deles. E é importante você fazer isso por conta que isso dá um tiro a mais gigantesco, dá uma ideia de que ele é vivo. Eu acho que por fim, a única coisa que é importante, que você pode colocar como um bônus, é colocar eventos aleatórios que não tem nenhuma importância e que sejam só legais. Um exemplo do meu universo, essa torre deixou tudo ao redor desertificado por conta de um efeito mágico, que todas as partículas que ela soltavam matavam as plantas, então tudo ficou desertificado. Porém, ela também mexe com os mortos, então com o tempo, mortos começaram a voltar à vida e uma lenda de um rei esqueleto começou a ganhar força. E existe o evento do rei esqueleto que ele invoca vários mortos-vivos. As pessoas que vivem naquele mundo têm que lidar com aquilo, entende? Então percebe como que você também pode criar eventos que conversam com a sua própria obra. Isso talvez demore um pouco por conta que isso é quando a sua obra já está grande o suficiente, você já criou conteúdo suficiente para ela começar a se auto-retroalimentar. Mas depois de você fazer mundos, fazer os contextos das guerras, fazer eventos sociais, vamos para o processo final
e mais difícil e mais demorado, que é aprofundar. O que eu quero dizer com aprofundamento de outra cultura? Pegar tudo que você criou, todas as ideias de magia, todas as ideias de coisas diferentes, de outras dimensões, de outros deuses, de outras culturas, de outros tudo, e você colocar isso a partir de um conceito de que, se tem, vão inventar coisas novas a partir disso. Como assim? Imagine que você tem um universo onde é que todo mundo usa metal. Se todo mundo usa metal, as coisas que são para ser protegidas não podem ser feitas de metal. Porque se todo mundo controla o metal, cofres de metal não fazem sentido, porque é muito fácil de arrombar o metal, levando em conta esse conceito, já que todo mundo é um dobrador de metal. Então é só você ir lá, dobrar o metal e roubar tudo que tem lá dentro. Então não faz sentido cofres de metais. Mas cofres de outras ligas que não são metálicas, por exemplo, um cofre, por exemplo, feito de algum material pesado como pedra, cimento, qualquer coisa assim do tipo, vai ser muito mais resistente do que qualquer outra coisa que uma pessoa possa fazer, levando em conta que ela só dobra metal. Eventos e coisas específicas da cultura dessas pessoas vão ficar muito mais fáceis. Por exemplo, o dinheiro também não vai ser feito de metal, porque seria muito fácil de roubar. Pode ser feito de silício ou, por exemplo, de cobalto, alguma coisa assim do tipo, feito de algum jeito mais específico que dê uma característica diferente. Tem que ser algo limitado, porque o dinheiro não pode ser falsificado, mas também tem que ser algo plausível de se achar em grandes quantidades. Então você pode inventar um material novo que não existe no nosso mundo, mas percebe que você tem que pegar e utilizar o que você já criou para criar o aprofundamento de uma cultura extremamente bem feita, com roupas próprias para esse universo. E, por exemplo, pode existir tecnologias completamente novas só pelo fato das pessoas controlarem metal. Por exemplo, skates flutuantes vão ser uma coisa mais simples de existir, porque elas podem controlar o metal e voar em cima deles, por exemplo. Ou cabos de metal, enfim, você já entendeu. Avatar é um ótimo exemplo de como que faz isso. Eles usam várias tecnologias, usando as dobras, e é super criativo com esse conceito. Se você perceber, a primeira que se auto-industrializou foi a Nação do Fogo, porque ela está muito mais próxima de derreter o metal do que qualquer outra. Então percebe o quanto que isso faz sentido. E a mesma coisa, mais uma vez, a Arcane é outro que usa muito bem. O Hextech é um conceito que faz muito sentido, porque se existe magia, vai ter gente que vai fazer tecnologia com ela. Então entenda, não é só porque você quer fazer um mundo primitivo que ele não precisa ter inovação. Mundos primitivos também têm inovação. As pessoas antigamente eram inteligentes e iam dar um jeito de usar a magia de uma forma mais específica. Então, por exemplo, você quer deixar o mundo primitivo com a cara de que ele é arcaico e ainda está se formando, faz rituais específicos onde é que a magia em questão precisa passar por vários tipos de tecnologias diferentes. Tecnologias não, mas técnicas diferentes, por exemplo, pintar utilizando materiais específicos em lugares específicos para dar um efeito que, por exemplo, não seria possível só usando a magia bruta. Entende que fazer uma tecnologia dá uma ideia de que aquelas pessoas que estão dentro daquele mundo não só simplesmente são personagens, mas são indivíduos vivos. E é isso que eu tô tentando passar aqui. Como fazer um mundo realmente vivo, que pulse e faça aquilo ser coerente, ser gostoso de ver. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo baseado em tudo isso que eu falei, falando exatamente como aplicar isso, por exemplo, numa campanha de RPG, que é o conceito que eu tô fazendo. Tô fazendo um livro inteiro sobre a minha campanha de RPG e tentando fazer ela, e a partir disso eu já fiz outros projetos, outras coisas. Então, como eu tenho bastante experiência fazendo esses universos próprios, estudando sobre isso também, eu decidi passar um pouco de como é que se faz isso, e eu vejo que tem muita gente que tem muita curiosidade de como é que faz isso no RPG, porque tem muita gente que fazer isso em script é um pouco mais fácil do que fazer em RPG, já que em RPG você tem que levar em conta os players, mas talvez com esse vídeo tu já tenha uma boa ideia de como é que fazer a ideia do seu universo. Mas fazer isso em um RPG tem que levar em conta o cenário e o conceito dos players. Se vocês acham a ideia interessante, deixa aí nos comentários. Eu vou ler todos e vou ver se vocês acham interessante. É claro, né? Se esse vídeo pegar alguma visualização, porque ele pode simplesmente cair no limbo do YouTube. E eu não sei. Mas se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu sou o Perfil de Preview. E até mais.